O cartório do notário cheirava a madeira velha e a segredos enterrados. Miguel Ferreira estava esperando há 20 minutos, revisando os papéis do divórcio que seu advogado tinha preparado quando a porta se abriu. Levantou a vista, pronto para terminar com aquele capítulo de sua vida. E então a viu. Beatriz, sua esposa, a mulher de quem tinha se separado há 8 meses depois de uma discussão que tinha destruído tudo o que tinham construído. Mas não era a Beatriz que ele lembrava. Ela usava um vestido branco com um cinto dourado sob o peito, o cabelo castanho caindo sobre seus ombros e uma mão protetora sobre seu ventre. Um ventre enorme, redondo, de pelo menos 7 meses de gravidez. Miguel sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Olhou para seu advogado, que parecia tão surpreso quanto ele. Depois, olhou de novo para Beatriz, que se sentava com calma na cadeira à frente dele, sem dizer uma palavra, esperando que ele fizesse as contas. 8 meses separados, 7 meses de gravidez e um bebê que só podia ser dele. Se você está preparado para esta história, escreva nos comentários de onde está vendo este vídeo. Miguel e Beatriz tinham se conhecido 5 anos atrás, num casamento no Porto, onde ele era o padrinho e ela a dama de honra. Ele tinha 32 anos então, era arquiteto num escritório prestigiado de Lisboa, com uma carreira promissora e um apartamento no Chiado que tinha comprado com suas próprias economias. Ela tinha 28. Trabalhava como diretora de comunicação numa fundação cultural e tinha aquele tipo de beleza serena que fazia as pessoas se virarem para olhá-la sem saber exatamente por quê. Tinham se sentado juntos na mesa principal por acaso. Um erro nas tarjetas de lugar que ambos agradeceriam pelo resto de suas vidas. Conversaram durante horas, descobrindo coincidências impossíveis. Os mesmos livros favoritos, os mesmos filmes de culto, o mesmo sonho de viajar para o Japão algum dia. Quando a festa terminou às 5 da manhã, Miguel soube que tinha encontrado algo que não sabia que estava procurando. O namoro foi intenso e apaixonado, cheio de viagens improvisadas para o Algarve, jantares em restaurantes escondidos que só eles conheciam e conversas que duravam até o amanhecer. Se casaram 2 anos depois, numa quinta em Sintra, sob um céu de outubro, rodeados de família e amigos que brindavam pelo que todos consideravam o casal perfeito. Beatriz usava um vestido de renda que tinha pertencido à sua avó, e Miguel chorou quando a viu caminhar em sua direção. Os primeiros anos de casamento foram exatamente o que tinham imaginado. Compraram um apartamento maior na Estrela, decoraram juntos, escolhendo cada móvel e cada quadro com o cuidado de quem constrói um lar para toda a vida. Viajaram para o Japão na primavera, cumprindo o sonho que tinham compartilhado desde aquela primeira noite, e voltaram com malas cheias de lembranças e planos para o futuro. Falavam de ter filhos algum dia, de comprar uma casa com jardim onde as crianças pudessem correr, de envelhecer juntos, rodeados de netos. Mas algo começou a mudar no 3º ano. Não foi nada dramático, nada que pudesse ser apontado como o momento exato em que as coisas começaram a dar errado. Foi mais uma acumulação de pequenas coisas. Silêncios onde antes havia conversas, noites em que Miguel chegava tarde do trabalho e Beatriz já estava dormindo, fins de semana em que cada um fazia suas próprias coisas sem perceber que estavam deixando de fazer coisas juntos. O assunto dos filhos foi onde tudo explodiu. Beatriz queria ser mãe, sempre tinha querido e sentia que o tempo passava sem que Miguel levasse essa conversa a sério. Ele não dizia que não queria filhos, mas sempre havia uma razão para esperar. Primeiro foi o projeto grande que tinha no escritório. Depois a situação econômica que não estava clara. Depois a promoção que estava prestes a conseguir e que requeria toda sua atenção. Beatriz começou a sentir que era a única remando naquele barco, que cada vez que ela tentava falar do futuro, Miguel encontrava uma forma de mudar de assunto ou de adiar a decisão. As discussões se tornaram mais frequentes, mais amargas, mais carregadas de recriminações acumuladas.
E então chegou aquela noite de março que destruiu tudo. Beatriz tinha organizado um jantar especial. Tinha comprado velas, tinha cozinhado a receita de bacalhau da sua avó, tinha posto a mesa com a toalha boa que só usavam em ocasiões importantes. Tinha algo para contar a Miguel, algo que tinha descoberto naquela manhã e que mudava tudo, absolutamente tudo. Mas Miguel chegou tarde, 2 horas tarde, sem ter avisado, cheirando a uísque e com a gravata frouxa de quem esteve num bar depois do trabalho. Tinha se esquecido do jantar. Tinha se esquecido de que esse dia era importante, embora Beatriz não tivesse dito exatamente por quê. E quando ela o recriminou pelo esquecimento, ele respondeu com a defensividade de quem sabe que falhou, mas não quer admitir. A discussão que se seguiu foi a pior que tinham tido. Todas as recriminações que tinham guardado durante meses vieram à superfície como lava de um vulcão. Beatriz disse que estava cansada de ser a última de suas prioridades, que sentia que vivia com um colega de apartamento mais do que com um marido, que tinha renunciado a coisas demais, esperando que ele estivesse pronto para dar o próximo passo. Miguel disse que estava farto da pressão constante dela, que não podia viver sentindo que nunca era suficiente, que precisava de espaço para respirar. Em algum momento daquela noite terrível, Beatriz tomou uma decisão. Não contou o que tinha descoberto naquela manhã. Não disse que tinha ido ao médico por umas tonturas que vinha sentindo há dias e que o médico tinha confirmado o que suspeitava. Não disse que estava grávida de 4 semanas, que o bebê que tanto tinha desejado já estava crescendo dentro dela. Não disse porque naquele momento, vendo o homem com quem tinha se casado, olhando para ela como se fosse um fardo, sentiu que ele não merecia saber. Naquela noite, Beatriz fez uma mala e foi para a casa da sua irmã no Porto. Não respondeu às ligações de Miguel durante os primeiros dias, e quando finalmente falou com ele, foi só para dizer que precisava de tempo. Ele não insistiu muito, talvez porque também precisasse de tempo, talvez porque era orgulhoso demais para admitir que a tinha perdido. Talvez porque não entendia que o que ela pedia não era espaço, mas sim que ele a perseguisse, que lutasse por ela, que demonstrasse que se importava o suficiente para não deixá-la ir. Mas Miguel não a perseguiu. Ficou em Lisboa, no apartamento vazio que de repente parecia enorme, dizendo a si mesmo que ela voltaria quando a raiva passasse. As semanas se transformaram em meses. As ligações se espaçaram e um dia Miguel recebeu uma carta de um escritório de advogados solicitando os papéis para iniciar o processo de divórcio. Beatriz passou os primeiros meses da gravidez no Porto, no pequeno apartamento da sua irmã Sofia, tentando reconstruir uma vida que sentia que tinha desmoronado. Não contou a ninguém sobre o bebê no início, nem mesmo a Sofia. Precisava de tempo para processar o que estava acontecendo, para decidir o que fazer, para encontrar a força que precisava para enfrentar o que vinha pela frente. A gravidez foi difícil no começo. As náuseas constantes, o cansaço que a fazia adormecer a qualquer hora, os hormônios que transformavam cada emoção num tsunami impossível de controlar. Havia dias em que chorava sem saber porquê, dias em que odiava Miguel com toda a sua alma, dias em que sentia tanta falta dele que doía fisicamente. Quando finalmente contou a Sofia, sua irmã reagiu exatamente como esperava. Indignação, primeiro contra Miguel por ser tão cego, contra a situação por ser tão injusta, depois preocupação por Beatriz, pelo bebê, pelo futuro incerto que se abria diante delas. E finalmente apoio incondicional, a promessa de que acontecesse o que acontecesse, Beatriz não estaria sozinha. Beatriz decidiu não contar a Miguel sobre a gravidez. Era uma decisão que muitos questionariam, que ela mesma questionava nas noites de insônia, quando o bebê começava a se mexer e ela se perguntava se estava fazendo o certo.
Mas cada vez que pensava em ligar para ele, lembrava daquela noite, do rosto dele cheio de tédio, das palavras sobre precisar de espaço, e decidia que se ele não tinha querido um filho quando teve a oportunidade, não merecia saber agora que era tarde demais para opinar. Os meses passaram e a barriga de Beatriz cresceu. O verão no Porto foi quente e úmido, e ela passou entre o ar condicionado do escritório e as tardes na praia de Matozinhos, onde a água fresca aliviava o peso que sentia em todo o corpo. Encontrou trabalho numa agência de comunicação do Porto, um cargo que permitia horários flexíveis e que a mantinha ocupada durante o dia. Seus novos colegas não sabiam nada da sua história. Não sabiam que estava separada, nem que o pai do bebê não sabia da existência dele. E Beatriz preferia que fosse assim. Alugou um pequeno apartamento perto de Sofia, na Baixa, com sacadas que davam para uma praça com jacarandás. Começou a preparar o quarto do bebê, pintando as paredes de um verde suave que lembrava a primavera. Comprou roupinhas e brinquedos e um berço que montou sozinha com a ajuda de tutoriais da internet e a determinação de provar que podia fazer tudo sem ajuda. Aprendeu a viver sozinha, ou melhor, a viver com a companhia constante do pequeno ser que crescia dentro dela. Falava com ele à noite, contava coisas sobre o mundo ao qual logo chegaria, prometia que o amaria o suficiente por 2 pessoas, colocava música, fado e jazz e as canções que sua mãe cantava quando era criança. Beatriz tinha decidido que seu filho não precisaria de um pai ausente, assim como ela não precisava de um marido que não a valorizava. Quando a carta do advogado de Miguel chegou solicitando uma data para a assinatura do divórcio, Beatriz sentiu uma pontada de dor que não esperava. Tinha sido ela quem iniciou o processo, mas de alguma forma, uma parte dela tinha esperado que ele lutasse, que protestasse, que dissesse que não queria perdê-la. Mas a carta era formal, eficiente, sem uma única palavra pessoal. Miguel queria o divórcio. Miguel estava pronto para seguir em frente. Beatriz assinou a resposta aceitando a data proposta e decidiu que iria a Lisboa assinar os papéis ela mesma, cara a cara, para fechar esse capítulo da sua vida de uma vez por todas. Sofia perguntou se tinha certeza, se não seria melhor enviar um representante legal para evitar o trauma de ver Miguel. Mas Beatriz precisava fazer assim. Precisava olhá-lo nos olhos uma última vez. O que não decidiu foi se contaria sobre o bebê. Isso deixaria para o momento, para quando o visse, para quando pudesse olhar em seus olhos e saber se havia algo que valesse a pena salvar. Miguel tinha passado os últimos 8 meses num estado de negação que só agora começava a reconhecer. Tinha se jogado no trabalho, aceitando projetos que o mantinham ocupado até às 11 da noite, como se as horas extras pudessem preencher o vazio que Beatriz tinha deixado. Tinha saído com alguns amigos, tinha até tido um encontro que terminou antes da sobremesa porque não conseguia parar de compará-la com sua esposa. Tinha bebido mais do que devia e dormido menos do que precisava. Seus pais perguntavam por Beatriz constantemente, sem entender por que o casamento tinha se quebrado tão repentinamente. Miguel não sabia explicar porque ele mesmo não entendia direito. Sabia que tinha cometido erros, que tinha dado como certo coisas que não deveria ter dado, mas uma parte dele continuava convencida de que Beatriz tinha exagerado, que tudo aquilo poderia ter sido resolvido se ela tivesse tido mais paciência. Quando seu advogado confirmou a data da assinatura do divórcio, Miguel sentiu um alívio misturado com algo mais sombrio que não queria examinar demais. Alívio porque finalmente aquela incerteza terminaria. Você está gostando desta história? Deixe um like e se inscreva no canal. Agora continuamos com o vídeo. E algo mais, porque terminar significava que realmente era o fim, que não haveria mais oportunidades, que Beatriz deixaria de ser sua esposa para se tornar alguém que tinha conhecido uma vez. Chegou ao cartório do notário 20 minutos antes da hora combinada.
Seu advogado, um homem mais velho de cabelo grisalho chamado Fernando, já estava lá revisando os documentos. Miguel se sentou numa das cadeiras de couro antigo, olhando as paredes forradas de livros jurídicos, sentindo o peso do que estava prestes a fazer. E então a porta se abriu e Beatriz entrou. O primeiro pensamento de Miguel foi que ela estava mais bonita do que nunca. O segundo pensamento foi que algo era diferente, que havia algo nela que não se encaixava com a imagem que tinha na memória. Então, baixou o olhar e viu a barriga dela, redonda e evidente sob o vestido branco, e o mundo deixou de fazer sentido. Ficou paralisado, a boca aberta, incapaz de processar o que estava vendo. Seu advogado deixou cair a caneta sobre a mesa. O notário, um homem que provavelmente tinha visto de tudo na sua carreira, ficou imóvel na sua cadeira. E Beatriz, com uma calma que desafiava toda a lógica, se sentou na cadeira à frente de Miguel e esperou. Os cálculos se fizeram sozinhos na mente de Miguel. 8 meses desde que ela foi embora, 7 meses de gravidez, talvez um pouco mais. Aquela última noite que tinham passado juntos antes da discussão, a noite que ele tinha esquecido porque estava ocupado demais, pensando nos próprios problemas. O bebê era dele. Não havia nenhuma outra explicação possível. Miguel tentou falar, mas as palavras não saíram. Olhou para Beatriz, procurando uma explicação, uma acusação, algo que dissesse o que ele devia fazer com aquela informação que acabava de explodir na sua cara. Mas Beatriz não disse nada. Só o olhou com aqueles olhos escuros que ele conhecia tão bem, esperando que ele processasse, que ele entendesse, que ele tomasse uma decisão. O silêncio no cartório do notário se estendeu pelo que pareceu uma eternidade. Fernando, o advogado de Miguel, pigarreou desconfortavelmente e sugeriu que talvez os senhores precisassem de um momento a sós. O notário concordou imediatamente e em menos de 1 minuto, Miguel e Beatriz se encontraram sozinhos naquela sala cheia de livros e segredos. Miguel foi o primeiro a falar. Sua voz soou rouca, como se não a tivesse usado há dias, embora tivesse falado normalmente naquela mesma manhã. Perguntou por que ela não tinha contado, por que tinha guardado algo assim durante todos esses meses, por que tinha deixado que chegasse até ali sem saber que ia ser pai. Beatriz respondeu com outra pergunta. Perguntou se teria mudado algo. Perguntou se ele teria querido o bebê se soubesse. Ou se teria sido só mais uma razão para adiar, para esperar, para encontrar desculpas. Perguntou se ele ao menos lembrava do que tinha dito naquela noite, que precisava de espaço, que se sentia sufocado, que não estava pronto para mais responsabilidades. Miguel lembrava. Cada palavra, cada gesto, cada momento daquela noite estava gravado na sua memória como uma cicatriz que não terminava de sarar. Mas também lembrava de outras coisas. Às vezes que Beatriz tinha tentado falar com ele e ele tinha mudado de assunto, os jantares cancelados por reuniões de trabalho, os fins de semana que tinha passado no escritório enquanto ela o esperava em casa. E entendeu, talvez pela primeira vez, que aquela noite não tinha sido o início do problema, mas sim seu ponto de explosão. Levantou-se da cadeira e caminhou até a janela, olhando a rua sem vê-la realmente. Disse que tinha sido um idiota, que sabia disso agora e que provavelmente sempre tinha sabido, mas tinha sido covarde demais para admitir. Disse que tinha tido tanto medo de não ser suficiente que tinha preferido não tentar, que era mais fácil dar desculpas do que arriscar-se a fracassar. Disse que a tinha perdido pela própria estupidez e que não tinha direito de pedir nada. Beatriz escutou sem interromper, uma mão sobre a barriga onde o bebê se mexia, como se soubesse que algo importante estava acontecendo. Quando Miguel terminou, ela falou pela primeira vez desde que tinha entrado no cartório. Falou dos meses que tinha passado sozinha, do medo e da raiva e da tristeza que a tinham consumido. Falou das noites em que tinha querido ligar para ele e não tinha feito porque seu orgulho era a única coisa que restava.
Falou do bebê, de como tinha aprendido a amá-lo o suficiente pelos dois, de como tinha se convencido de que não precisava de mais ninguém. Mas também falou de outra coisa. Falou das noites em que, apesar de tudo, continuava sonhando com ele, dos momentos em que algo a lembrava de Miguel e sentia que faltava o ar, do fato de que depois de 8 meses de separação ainda usava a aliança de casada numa corrente ao redor do pescoço, incapaz de se desfazer dela completamente. Miguel se virou para olhá-la. Viu as lágrimas que corriam pelas bochechas dela, viu a vulnerabilidade que ela tinha tentado esconder atrás da calma aparente e soube que tinha uma decisão para tomar, a decisão mais importante da sua vida. Podia assinar os papéis do divórcio, aceitar que tinha destruído o melhor que tinha acontecido com ele e passar o resto da vida se perguntando o que teria sido se tivesse sido mais corajoso. Ou podia fazer algo que deveria ter feito há 8 meses. Caminhou até ela, se ajoelhou na frente da cadeira e pegou as mãos dela entre as suas. Disse que a amava, que nunca tinha deixado de amá-la, que tinha sido um covarde e um idiota, mas que estava disposto a passar o resto da vida compensando se ela desse outra chance. Disse que queria conhecer o filho deles, que queria ser o pai que esse bebê merecia, que queria ser o marido que ela merecia. Perguntou se era tarde demais, se tinha destruído tudo sem possibilidade de reparação ou se sobrava algo que pudessem salvar. Beatriz não respondeu com palavras. Pegou a mão de Miguel e colocou sobre a barriga, bem onde o bebê acabava de dar um chute. E quando ele sentiu aquele movimento, aquela vida que tinham criado juntos, sem saber, algo se quebrou dentro dele. As lágrimas que não tinha derramado em 8 meses saíram todas de uma vez. E pela primeira vez, desde que podia lembrar, Miguel Ferreira chorou, sem se importar com quem o visse. Os advogados não entenderam nada quando Miguel e Beatriz saíram do cartório de mãos dadas, sem ter assinado nenhum documento. Fernando tentou explicar que o processo estava muito avançado, que havia honorários a pagar, que não podiam simplesmente ir embora assim. Mas Miguel o interrompeu dizendo que enviaria um cheque e que, por favor, arquivasse o caso indefinidamente. Foram para um café perto, um daqueles lugares antigos com espelhos nas paredes e garçons que há décadas servem nas mesmas mesas. Sentaram num canto tranquilo e conversaram durante horas, como não tinham conversado em anos. Miguel queria saber tudo sobre a gravidez, cada detalhe que tinha perdido, cada ultrassom que não tinha visto, cada chute que não tinha sentido. Beatriz contou tudo, desde os enjoos do primeiro trimestre até o momento em que soube que era um menino, desde as noites de insônia até a primeira vez que sentiu ele se mexer. Também falaram do que tinha dado errado, sem acusações desta vez, sem defesas, só com a honestidade brutal de 2 pessoas que sabem que é sua última chance. Miguel admitiu que tinha tido medo de ser pai, que seu próprio pai tinha sido distante e frio e que temia repetir o mesmo padrão. Beatriz admitiu que tinha pressionado demais, que seu desejo de ser mãe a tinha feito esquecer que um filho devia ser uma decisão de 2, não uma imposição de 1. Decidiram não voltar a morar juntos imediatamente. Miguel alugou um apartamento no Porto, em Sedofeita, perto de onde Beatriz morava, para poder estar presente durante os últimos meses da gravidez, sem forçar uma reconciliação que precisava de tempo para ser real. Iam para terapia de casal 2 vezes por semana, aprendendo a se comunicar de formas que nunca tinham tentado antes, aprendendo a escutar sem se defender, a expressar necessidades sem transformá-las em acusações. E cada noite, Miguel ia ao apartamento de Beatriz para jantar com ela e falar com o bebê através da barriga, contando histórias sobre o mundo que o esperava, sobre as viagens que fariam juntos, sobre o pai que tentaria ser para ele. O bebê nasceu numa terça-feira de dezembro, no Hospital de São João do Porto, depois de 12 horas de trabalho de parto que Miguel viveu com mais nervosismo que Beatriz. O chamaram Tiago,
como o avô de Miguel que tinha morrido quando ele era criança. O único homem da sua família que lembrava com carinho. Quando Miguel segurou o filho pela primeira vez, pequeno e enrugado e perfeito, soube que tudo o que tinha passado, a dor, a separação, os meses de solidão, tinha sido necessário para trazê-lo até aquele momento. Se mudaram juntos quando Tiago completou 3 meses, não para o apartamento de Lisboa, que tinha sido o cenário de tantas discussões, mas para uma casa com jardim nos arredores do porto, perto de Sofia e da vida que Beatriz tinha construído durante a separação. Era uma casa antiga com azulejos portugueses na entrada e uma laranjeira no quintal dos fundos. O tipo de lar que ambos tinham sonhado sem ousar dizer em voz alta. Miguel abriu seu próprio escritório de arquitetura, menor que o de Lisboa, mas completamente seu, com horários que permitiam estar em casa para dar banho no filho e contar histórias antes de dormir. Não foi fácil. Houve momentos difíceis, discussões que reviviam velhos padrões, noites em que ambos se perguntavam se tinham feito bem em tentar de novo. Mas cada vez que a dúvida aparecia, olhavam para Tiago, que tinha os olhos da mãe e o sorriso do pai, e lembravam por que valia a pena continuar lutando. Renovaram os votos numa cerimônia íntima, quando Tiago completou 1 ano, no mesmo café onde tinham conversado pela primeira vez depois daquele dia no cartório do notário. Não houve grandes celebrações, nem convidados elegantes, só eles dois, o filho dormindo no carrinho e a promessa de que desta vez fariam certo. Hoje, 3 anos depois, Beatriz às vezes conta a história de como quase se divorciou do marido enquanto estava grávida de 7 meses. Conta rindo, como se fosse uma anedota engraçada do passado. Mas Miguel sabe que atrás daquela risada há algo mais profundo. Gratidão pela segunda chance que quase não tiveram, alívio pelo desastre que evitaram por muito pouco, e a certeza de que às vezes as piores crises são exatamente o que precisamos para perceber o que realmente importa. Tiago tem agora 3 anos e meio e uma irmãzinha de 6 meses chamada Mariana. O cartório daquele notário de Lisboa fechou há 1 ano, aposentadoria do proprietário, segundo contou Fernando quando se encontraram casualmente num casamento. Miguel brincou dizendo que era uma pena, que tinha sido o cenário do momento mais importante da sua vida. Fernando não entendeu a piada, mas Beatriz sim, que apertou a mão do marido com a cumplicidade de quem compartilha um segredo. Porque às vezes o amor não é o primeiro olhar, nem o primeiro beijo. Às vezes o amor é escolher-se de novo quando tudo parece perdido. É aparecer num cartório de divórcio com 7 meses de gravidez e dar a alguém a oportunidade de reagir. É se ajoelhar no chão e pedir perdão, mesmo sem saber se será perdoado. É começar do zero, não uma vez, mas as vezes que forem necessárias, porque há pessoas pelas quais vale a pena continuar tentando. Às vezes, só às vezes, o final mais feliz começa no momento mais escuro, num cartório que cheira a madeira velha, com uns papéis de divórcio que nunca chegaram a ser assinados. Se esta história fez você acreditar que nunca é tarde demais para escolher-se de novo e que os finais podem se transformar em começos quando menos se espera, então deixe um pequeno sinal de que esteve aqui. Um coração, um gesto simples para dizer que estas palavras encontraram seu caminho até você, porque cada história de amor merece ser contada e cada segunda chance merece ser celebrada. Aquí puedo probar la diadema. Pumas bicampeón en México en su momento. Hay que revisar dónde está Anselmi y dónde está Juárez en la tabla local, hermano. Saludos. Saludos, crack. Vaya respetando un poco a Efraín Ancelotti, güey. Pumas bicampeón en México en su momento, pero no le da la Conca Champions. Yo nunca entiendo qué pasó ahí, la verdad.
Nah, qué mierda soy, güey, eso, güey. 3 totis, porque si no, no puedo, hermano. Chuparla. Listo. Todo el día juego a 6 MS, pero ahora de la nada no baja de 34 y me están enviando puro server gringo. ¿Sabes qué se debe hacer? Reinicia el modem hasta que le vuelva a encontrar el ping, hermano. Si no hay un problema que no hay como tal solución. Solo esperar a que ella haga algo o su proveedor de internet haga algo. Tengo a Visek y Van de Ven. El tema de la química no me ayuda. No sé si hacerme Kelly o cambiar a Nico González. Hermano, cambia a Nico González, por favor. Hágase a Vieira. Hágase a Vieira. 100%. Sí. De hecho, el año pasado solo tuve 2, amigo. No más de 2. Fue Wonder. No es cierto. Igual creo que Efralotti podría hacer algo, güey, la verdad. Sí. Confío mucho en mi amigo. Muy tranquilo, Muy tranquilo. ¿Cómo dice? Qué rola, amigo. Oigan. Ya puedo meter media, güey, pero ocupo un arquerito mejor, ¿no? Un arquerillo, güey. Hermano. Hermonito, hermonito, hermonito. Hermonito, hermonito, hermonito. No mames, boté, qué pedo, cabrón. No es cierto, güey. No fue ese equipo, pendejo. No fue ese equipo, güey. Fuera de mame, no fue ese equipo, güey. Ese equipo de campeón no fue, güey. No fue. Aparte, en esos bicampeonatos, en ese bicampeonato Chivas y Monterrey pelaron, güey. Gracias a Dios no he visto a la máquina. En general, gracias a Dios no me veo el fútbol mexicano, amigo. Dios me libró, güey. Me hizo deslindarme, güey. Gracias, Dios, en serio. Aram, ¿todo bien y tú? ¿Todo bien por acá, amigo? Buenas. ¿El top 3 toda la liga? Bueno, sí, la liga Brazuca es mejor, obvio. Revivió mi Road to Glory del Arsenal con Gilberto Silva y Henry. W. ¿Ese fue Gago? ¿Ah, fue Gago? ¿No los dos robaron? Uno iPads y el otro electrodoméstico. Es que no sé quién robó qué, amigo. No me acuerdo, la verdad. Sí, sí. Bueno, amigo, es que increíble. La máquina hoy en día está impresionante. Pero bueno, si estás en séptimo lugar, creo que es un poquito tonto hablar, ¿no? Porque, güey, yo les voy a decir algo. La grandiosa Liga MX que tanto me encanta no es para cualquiera, brother. ¿Tu equipo está invicto en Liga MX o está jodidamente así jodido en el top 3? ¿No? Ah, ok, ya es todo, güey. No vamos a alargarnos tanto con ese tema, cabrón, en serio, güey. Tranquilo. Tranquilo, crack. Tranquilo, crack. Mira, güey, te voy a decir algo, tonto. Te voy a decir algo, tonto. Saprissa es el más grande de Costa Rica. Número 1. Número 2. Los bicampeonatos fueron 2003, 2002, 2003, 2003, 2004. Tonto. Gracias. No me voy a caer más provocaciones. ¿Cómo anda el Degan? Saludos. ¿Es al azar? No. No, puede haber un problema en el servidor al que te está conectando a tu internet, hermano. Algo meramente de tu internet. Algo meramente de tu internet. Huepa. Es verdad. Es verdad. Ustedes, los que están detrás de esa pantalla, ¿tienen un Santiago Bernabéu? ¿No?
No quiero discutir más con gente que no tiene esa grandeza, amigos. Siguiente pregunta. Ese es el que nos compartía Adrián hace rato. Bueno, güey. Pinget, tiquitaca, mapache, ancla con cangrejo plástico, cohete, güey. Verga, lo peor es que no me desagrada, güey. Pero siento que algo falta. O sea, como no veo stats, solo me mandó playstyles. Quisiera verlo en stats, únicamente. Ah, bueno, De hecho, estaba en populares este muchacho. Estaba en populares. Puedes reiniciar tu modem a ver si eso te ayuda, amigo, pero en general es la única solución que yo les puedo decir. A mí me funciona de vez en cuando. Normalmente puede ser un problema de su proveedor de internet. Sí. O, por ejemplo, si les tarda mucho en encontrar, es porque no hay gente de su servidor en esa instancia, digamos. No olvides que el dueño en ese momento era Elías Ayub y Pumas jugaba algo. Dale, Adrián, porque sí me gustó, pero quiero ver stats para verlo a detalle. Mendy en un 2.82 y yo con Bacha, así es Bachatotti, El que era de Cruz Azul se robó los iPad y iPhone. Ah, bueno, peor, amigo. Sí, güey, peor. Gago se llevó aires e hizo un desmadre en donde los hospedaban Chivas. No, yo no sabía eso. No, me confundo, güey. DTs argentinos que vinieron a robar cosas a México, literalmente cosas físicas. Güey, me confundo, güey. Me confundo, cabrón. Entonces me está diciendo que los Pumas se dejaron humillar por Seattle Sounders y por San Diego, un equipo que no tiene ni 5 años de creación. No creo que su historia lo permita. Mira, hermano, yo te voy a decir algo. Los Pumas no son causantes de la final contra Seattle, güey. No, No me confundas, amigo. Yo tengo un equipo con valores bien establecidos. No me confundas, crack. El Albacete no tiene Bernabéu. Que la chupe el Albacete. Es la Totti, ya tendré que esperar a que salga una Evo que le dé lateral derecho. De TikTok, bien, gracias. Ah, perdón, güey. ¿Por qué quieres que lo vea aquí, güey? ¿De qué es? Ya me preocupé. ¿Qué tal es un culote? No es queja. Y bueno, es que la MLS ha avanzado mucho, güey. Me lo vas a negar. Si tú realmente sabes mucho de fútbol, sabes que la MLS hoy en día es una liga competitiva, güey. Van creciendo, amigo. Sí, a ver, no puedes negar eso, güey. Es difícil ganarle a un equipo gringo, güey. No cualquiera, amigo. Otra cosa sería si nos toca contra un equipo de Guatemala, Honduras, una vaina así, güey. Nah, hombre, pues así sí, güey. Cualquiera, ¿no? No sé qué, es que uno me dices nada, ¿qué tal y si es un perro culo? ¿Habrá que esperar a que más mancos desbloqueen el torneo? Puede ser, güey, pero... Cuando les tarda mucho en encontrar, por ejemplo, si tu ping es de 10 y te encuentra, se tarda y te encuentra 30, 40, es porque no hay uno en tu server en esa instancia. Eso pasa muy pocas veces, güey. Muy, muy pocas veces. En general siempre deberíamos tener rival, no importa la instancia, güey. Pero es una posible situación. No es ley como tal eso. Hermano, literalmente no sé por qué no estás de mi